Renato Barros. Ainda assim, Roberto Carlos continuou gravando temas de rock e soul como Se Você Pensa, As Curvas da Estrada de Santos e Não Vou Ficar. A transição completou-se em dezembro de 71, com o lançamento do seu 11º álbum, cuja faixa de abertura traz detalhes. Nas outras, mais temas românticos como os de Tanto Amor, A Namorada, Se Eu Partir e Amada Amante. Todos grande sucesso. Foi a partir desse disco que o artista mergulhou definitivamente nas águas do romantismo, ao mesmo tempo que encerrou a fase rock and soul, com as faixas Todos Estão Surdos e Eu Só Tenho Caminho. Mais uma vez, Roberto Carlos percebeu corretamente a necessidade de uma virada, se alguma dúvida ainda havia. O álbum de 71 a dissipou de vez, especialmente pelo sucesso de público e de crítica das canções Detalhes, marco definitivo da consolidação de Roberto Carlos como o maior cantor romântico do país. A composição, que se tornaria um dos clássicos da música popular brasileira, tem sua história. Era uma noite em março de 71 e o cantor estava em sua casa, no Morumbi, em São Paulo. De repente, teve a inspiração, pegou o violão e fez um primeiro verso para uma melodia. Insistiu um pouco mais e fez um segundo. Tentou fazer o terceiro verso e não conseguiu. Mais tarde, registrou-se o que tinha feito num gravador e foi dormir certo de que estava criando uma boa canção. Mas no dia seguinte, ele se surpreendeu ao ouvir a fita, pois considerou aqueles versos muito ruins. Na hora, Roberto Carlos pensou: caramba, isso aqui não dá com nada. Será que eu bebi ontem? O cantor passou então a refazer tudo naquela nova composição e recriou os primeiros versos, agora em definitivo. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Mais tarde ligou para Erasmo, que já estava morando novamente no Rio. Meu irmão, vem pra cá que pintou uma música que eu acho que a gente não pode deixar para depois. Há canções que o Roberto Carlos sente que não pode deixar para depois, nem compor. Não pode deixar para depois nem compor com o parceiro pelo telefone. Erasmo sabe disso e atendeu imediatamente o chamado do amigo. Era uma tarde muito chuvosa em São Paulo, mas os dois trabalharam animadamente, verso a verso, nota a nota. Roberto Carlos sentado na cadeira favorita e Erasmo no chão, anotando numa folha os versos que faziam. Quando terminaram a nova canção, Roberto Carlos foi correndo mostrar para Nice, que adorou. Os autores estavam também certos de terem composto uma grande canção, mas um pequeno detalhe incomodava Roberto Carlos: a palavra ronco, daquela frase, o ronco barulhento do seu carro. Uma referência a um automóvel com escapamento, coisa muito comum na época. Roberto Carlos estava realmente em dúvida se devia deixar aquela palavra ou não. Erasmo Carlos defendeu que não havia problema nenhum, mas o outro continuou grilado, achando que aquilo podia destoar do restante da canção. Roberto Carlos usou então aquela estratégia muito comum no seu processo de composição. Sem emitir qualquer comentário, mostrou a nova canção para algumas pessoas próximas dele, tendo cuidado de olhar a expressão de cada um para ver se torcia o nariz no momento da frase o ronco barulhento do seu carro. Além disso, cantou detalhes novamente para Nice, que continuou achando tudo lindo e maravilhoso, não fazendo qualquer restrição à letra. Depois mostrou para a empregada Zezé, que também não se incomodou com aquele ronco. Dias depois foi a vez do secretário Sérgio Milico e o tecladista Vanderlei ouvirem detalhes, e ambos acharam a canção perfeita. Faltava, porém, o teste definitivo, com o produtor Evandro Ribeiro, o único que agora podia tirar o ronco da letra em detalhes. Mas ele ouviu a canção atentamente, mais uma vez, e também disse que estava tudo ótimo, aconselhando o cantor a não mexer em nada. Lutei muito para trocar essa palavra, mas todos a ouviam com naturalidade e acabou ficando. Conforta-se Roberto Carlos. O resultado final agradou tanto a Roberto Carlos que desde a época do lançamento de Detalhes é citada pelo cantor como a sua canção preferida. Nessa composição eu consegui dizer tudo o que eu queria e da forma que eu queria dizer. E às vezes a gente não consegue chegar a esse ponto numa música. A gente quer dizer uma porção de coisas sobre determinado tema, mas o máximo que consegue é chegar perto. Já em Detalhes, eu realmente disse tudo o que eu queria daquele tema, da forma que eu queria e com os detalhes que eu queria citar na música. Eu e Erasmo fomos realmente muito felizes. Um crédito deve ser dado também ao maestro norte-americano Jimmy Winners, que criou um delicado arranjo para Detalhes, onde se sobressai aquela marcante introdução. Luxo que a música popular dos últimos anos parece ter perdido. Já não se fazem mais introduções musicais como antigamente.
Aqueles primeiros acordes, independentes da linha melódica, que fazem o público identificar a canção antes mesmo que o intérprete comece a cantar. A introdução de detalhes é um exemplo clássico disso, assim como a introdução de Corcovado, de Tom Jobim, ou a de Michele, dos Beatles. A canção de Roberto Carlos são pródigas em introduções marcantes. E além da que existe em detalhes, podem ser citadas as de Um Amigo, Emoções e Café da Manhã. Roberto e Erasmo fizeram uma canção de dor de cotovelo moderna, na qual o amante não destilava vingança nem ódio, mas uma mensagem sarcástica e provocativa, lembrando que num grande amor, pequenos detalhes se agigantam com o tempo. Segundo a escritora Idinha Diniz, detalhes se inserem no contexto da pop art. É uma canção feita de retalhos, de fragmentos do cotidiano, e pop art se caracteriza, entre outras coisas, por se apropriar de matérias da indústria.